Fala pessoal, meu nome é Danilo Soares, sou professor de guitarra aqui da Escola Mais QI. E hoje a gente vai falar sobre 7 coisas que eu aprendi que atrasam um músico na hora de aprender um instrumento. Então, se você não é inscrito, não se esqueça. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Todas as dicas que eu tô passando aqui para vocês são dicas que eu já tive que colocar em prática para poder evoluir. Então, são baseadas na minha experiência. O primeiro ponto que eu vou falar que pode ser um problema para você na hora de estudar é não ter um objetivo. O objetivo é muito importante para você saber onde você está e onde você quer chegar em um determinado período. A melhor forma de definir seu objetivo é o que você quer, como você quer e quando você vai fazer tudo isso. O que eu quero? Tocar com a família na festa de final de ano. Como você vai fazer? Entrando numa escola, procurando vídeo tutorial, aprendendo com um amigo. Ainda dentro do como, quantas músicas você vai tocar no final do ano? Alguém vai te acompanhar? Vai tocar sozinho? E por fim, quanto tempo eu vou levar para aprender cada música? Se eu tenho 30 músicas até o final do ano e já estou em novembro, praticamente eu vou ter uma música por dia. O segundo tópico, agora a gente vai falar de paciência. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas não gostam de parar e ter que ficar muito tempo em uma certa atividade. Mas para aprender algumas coisas, você precisa de um momento onde você se dedique e pare para entender o estudo que você está realizando. Então, na maioria das vezes, nós músicos não temos essa paciência de esperar o resultado chegar. A gente aprende uma técnica, a gente já tem o desejo que essa técnica esteja num nível alto. Mas na maior parte das vezes, essa técnica ela acaba vindo com o tempo. O tempo faz com que a gente aperfeiçoe e consiga executar com perfeição. Portanto, não ter paciência, a falta de paciência, acaba frustrando o músico, porque a gente não chega no resultado e aí a gente não tem a paciência de esperar o momento em que o nosso corpo, a nossa anatomia consiga se adaptar no estudo que a gente está realizando. A falta de paciência, ela atrapalha não só nos estudos, mas também na execução. Se você não tem paciência na hora de executar, na hora de um repertório, isso daí vai te trazer um nervosismo, um estresse e vai acabar que você não consegue apresentar a música que você praticou. Terceiro tópico que eu trago para vocês aqui é a questão de dificultar tudo. Esse tópico para mim é bem importante porque eu me identifico muito com ela. Eu tenho sempre o costume de dificultar para depois entender e facilitar o meu processo. Quando eu aprendo uma técnica nova, eu tenho o costume de potencializar a dificuldade dela. Às vezes nem é tão difícil assim, mas eu faço com que ela se torne difícil, parecer que é quase impossível e às vezes isso atrapalha bastante, né? Então, quando você receber uma técnica nova, quando você tiver alguma ideia, lick, quando você tiver alguma levada, tenta pensar que não é tão difícil. É preciso praticar, precisa ter paciência, né, para poder pegar o instrumento e praticar. Às vezes essa ideia não vai acontecer de um dia para o outro. Essa ideia vai precisar ser amadurecida, você vai precisar sentar e estudar realmente ela para que ela aconteça. Mas não é difícil, né? Tudo a gente vai conseguir executar. Seja uma frase rápida, voltando no BPM, praticando bem devagar, subindo aos poucos. Mas não crie essa barreira de dificultar tudo que chega na tua mão. Tente facilitar o processo. O quarto tópico que eu vou deixar para vocês aqui hoje é a questão de procrastinar. Eu aprendi essa palavra mais ou menos na minha adolescência, e procrastinar é quando você deixa para amanhã algo que você poderia fazer hoje. Eu já fiz isso e o ser humano tem essa tendência de procrastinar as coisas. Então, o que acaba acontecendo? Você tá no momento onde que você tá na fase parada, você não tá tendo uma evolução, né? E acaba que você acaba se enjoando, perdendo a paciência, e você olha para o estudo e fala: ah, amanhã eu vou fazer. Ah, eu achei difícil, então amanhã eu faço. E depois eu faço. E depois eu faço. E quando você viu, você ficou um mês sem pegar naquele exercício, ou até mesmo pegar no seu instrumento. Ficou um período sem poder tocar.
é importante você colocar na tua cabeça que se você procrastinar, você vai demorar mais tempo para cumprir o seu objetivo. Então, não procrastine. Pega o instrumento e force isso todo dia. Crie uma dinâmica e um roteiro de estudo para você estudar todo dia. E sempre que você estiver estudando, tire as distrações de perto. Celular, YouTube, foque naquele exercício. O quinto tópico que eu queria deixar para vocês é falta de foco. A gente acabou de falar para tirar os atrapalhos que podem acontecer durante o estudo, né? Que são esses atrapalhos? Uma mensagem do WhatsApp que vira uma conversa de 3 horas, um vídeo no YouTube que era só para dar uma olhada num link que acaba você vendo outro vídeo, e quando você viu as horas que você tinha para estudar, você acabou ficando no YouTube. Então tenha foco. Se você tem um exercício, siga o exercício até você atingir o objetivo para aquele dia. Outra coisa que eu acabo vendo dentro desse tópico é quando você não segue a sua metodologia. Tenha uma metodologia e siga ela até o final. Se você pegou um livro para estudar, termine o livro, estude todos os tópicos do livro. Já aconteceu comigo, às vezes eu estava estudando e tinha um tema específico. Vamos lá. Por exemplo, eu estava estudando pentatônica. E eu entrava no vídeo onde o cara mostrava 5 dicas para tocar pentatônica. E eu assistia aquele vídeo. Ao invés de eu fazer as 5 dicas do vídeo da pentatônica e fazer aquilo ficar fluente, incorporar aquela ideia dentro do meu som, eu acabava vendo outro vídeo, 7 dicas de como usar a pentatônica. E eu ia para outro vídeo. E depois, 10 dicas de como usar a pentatônica. E eu acabava passando de um vídeo para o outro, e realmente o que precisava, que era pegar o instrumento, não acontecia. Portanto, tenha foco nos estudos para que você não perca tempo na hora de estudar. O nosso sexto tópico é não se comparar com outros músicos. Sim, isso é uma realidade. Cada pessoa no mundo é diferente. É muito importante você saber que você é um indivíduo diferente das outras pessoas e que nem sempre o que é bom para o seu amigo é bom para você. Nosso sétimo e último tópico eu resolvi deixar porque eu vou trazer para você uma experiência que eu tive e que eu acho que pode ajudar você a entender esse tópico, que é achar que já sabe tudo, tá? E eu não digo aqui achar que já sabe tudo sobre música. E eu não digo aqui que é achar que já sabe tudo sobre música, porque a gente sabe que música é algo muito amplo. Mas dividindo um pouquinho, às vezes uma técnica, um estilo musical, um gênero, você acha que já estudou o suficiente dentro daquela técnica, dentro daquele estilo musical, e isso daí não é verdade. Eu vou trazer aqui então uma história para vocês que aconteceu comigo. Uma vez eu fui tocar no Rio Grande do Sul e lá eu tinha um amigo músico que ele me inspirou muito na minha adolescência. Ele é mais velho que eu e eu tinha ele como meu ídolo, assim. Eu gostava bastante dele tocando, gosto ainda até hoje, né? Hoje a gente não tem mais tanto contato, mas uma vez eu terminei de tocar e ele chegou pra mim e falou assim: Ô cara, você fez uns negócios legais. Você sabia que naquele sol 7 que você fez ali, você poderia usar um acorde meio diminuto em cima dele, que ia gerar umas tensões, ia ser legal. Naquele momento, né, na troca de ideia, eu fui bem seco e falei sim. E não dei espaço para ele falar mais, né? Foi aquele sim seco, né? E o que acabou acontecendo foi que o Felipe ficou quieto e a gente terminou o assunto. E eu, na minha cabeça, eu já sabia que poderia usar o meio de minuto em cima do sol 7. Porém, o tempo passou e eu acabei entrando no conservatório de Tatuí. E lá no conservatório de Tatuí, um dia o professor, a gente fazendo a prática, ele pegou para mim e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos substituir o sol 7 pelo acorde de meio de minuto. E na minha cabeça voltou essa história e eu falei assim: nossa, mas eu já sei. E eu acabei, aí eu falei assim: ah, professor, eu já vi isso daí, já fiz. E a resposta do professor para mim foi o seguinte: ótimo,
você conhece, mas você ainda não sabe usar. E eu estranhei a resposta dele e perguntei: "Tá, professor, mas eu já vi, eu já fiz". E ele falou assim para mim: "Você já fez em todos os tons, você já fez em todas as inversões, você já fez em vários tipos de repertório, ou você viu alguma vez e achou que era o suficiente?". Naquela hora, me caiu a ficha de que eu poderia já ter aprendido algo assim lá atrás, quando esse meu velho amigo veio me apresentar. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui é: estejam abertos para aprender, né? Seja da pessoa que mais conhece do instrumento ou de uma pessoa que começou hoje pela manhã. Estejam abertos para aprender. Sempre vai ter alguma coisa nova que as pessoas vão te apresentar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seu amigo, que pode ser que tenha mais pessoas que precisam escutar essas dicas aí para poder evoluir bastante aí nesse final de 2020. Beleza? Um abraço e até mais!